Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos à nossa atividade de geometria de hoje sobre Teorema de Pitágoras. Vamos lá? Antes da gente entrar no Teorema de Pitágoras propriamente dito, a gente precisa saber como chamam as partes do triângulo, ou seja, os lados do triângulo, né? A gente sabe que o triângulo é composto de 3 lados, tá? Então vamos aqui, ó, seguindo a leitura comigo. Hipotenusa. O que vem a ser a hipotenusa? É o lado maior do triângulo, tá? Certo? Lado maior do triângulo. Mas às vezes o triângulo ele não possui valor, não possui número no lado. Ele no lugar é representado por uma letra. Então não tem como a gente saber o tamanho ao certo desse lado, tá? Então a gente vai pensar no que está escrito aqui, ó. É o lado que fica oposto ao ângulo reto, tá? Então quer dizer, ele é sempre oposto. Então a hipotenusa, pessoal, ela é sempre oposta ao ângulo reto, ou seja, ao ângulo de 90 graus, tá? Então a gente sempre vai ter que verificar aonde se encontra o ângulo reto ou de 90 graus, tá? Então, sabendo onde está localizado, a gente olha do lado oposto a ele, então a gente vai ter a hipotenusa, tá? Então, se um dos lados a gente chama de hipotenusa, os outros dois lados, pessoal, a gente vai dar o nome de catetos, tá? Então, para a gente localizar os catetos, se hipotenusa é o lado maior, então os catetos são os lados menores, tá? Agora, se também não tiver valores, né, em números, tá? E a gente tiver letras no lugar, então é só a gente localizar aonde está o ângulo reto, certo? Por quê? Os catetos são os lados que formam aqui, ó, que formam o ângulo de 90 graus. Certo? Entenderam? Então agora a definição do Teorema de Pitágoras. É o quadrado da medida da hipotenusa, pessoal. Então olhando aqui, ó, eu tenho esse triângulo ABC. Eu tenho um lado aqui que vale C, outro lado que vale B e um lado que vale A, tá? Então aqui, ó, é o quadrado da medida da hipotenusa. Então aqui ó, eu falei para vocês verificarem aonde se encontra o ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus, pessoal, está aqui. Então a hipotenusa fica do lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então a hipotenusa, pessoal, é esse lado. Ok? Então, ó, então se esse lado aqui vale A, então vai ser A ao quadrado. Continuando, ó, quadrado da medida da hipotenusa é igual, sinalzinho de igual, a soma, sinalzinho de mais, as medidas dos quadrados dos catetos, ou seja, eu vou pegar esse lado elevar ao quadrado e vou pegar esse lado elevar ao quadrado, tá? Então será, ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ok? Ó, hipotenusa ao quadrado é igual a somatória dos catetos ao quadrado. Certo? E aqui eu tenho que o A é hipotenusa e o B e C são os catetos, levando em consideração sempre onde está o ângulo de 90 graus. Então, olhando o ângulo de 90 graus, lado oposto é esse. E agora, quais são os lados que formam o ângulo de 90 graus? Esse e esse. Então, esses são os catetos e esse hipotenusa. Entenderam? E agora vamos ao exemplo.
qual o valor do lado A no triângulo retângulo abaixo, tá? Então eu tenho aqui o triângulo retângulo, tá? Certo? Ah, outra coisa que eu não falei ainda para vocês, certo? O teorema de Pitágoras, pessoal, ele só é utilizado em triângulo retângulo, certo? Se não tiver ângulo de 90 graus no triângulo, eu não posso usar o teorema de Pitágoras. Entenderam? Só em triângulo retângulo, tá? Então, continuando. Então, agora aqui, ó, hipotenusa. Eu localizei o ângulo de 90 graus. Qual que é a hipotenusa? O lado oposto. Então, é A. Então, vou pôr aqui, A ao quadrado, igual. Soma dos catetos ao quadrado. Esse lado aqui vale 3. Então, 3 ao quadrado. Esse lado aqui vale 4. 4 ao quadrado. Na linha de baixo, A ao quadrado é igual. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. E 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Somando 9 mais 16, 25. Tá? Quando eu tenho o quadrado daqui, para mim poder sumir com esse quadrado do lado esquerdo, o termo do lado direito tem que ficar dentro da raiz. Tá? Então aqui vai ficar A igual a raiz de 25. Raiz do número 25, pessoal, quanto que é? 5, né? Então tá aqui, ó. Calculado o meu lado A, certo? Que vai valer 5. Agora façam os exercícios na sequência que depois a gente corrige. Até breve.